Ora, tá valendo, já estamos aqui no YouTube, tá começando, vamos aprendendo aqui um pouquinho. Hoje nós temos a estrela da noite aqui com a gente para saber tudo de respiração, porque respirar é um ato, um dos poucos atos que a gente faz de forma automática, entre aspas, mas também podemos fazê-lo sob o controle da nossa razão, sob o controle da nossa consciência. O seu coração, depois a Aliciana vai dar mais dica. Aqui agora eu quero apresentar para vocês o nosso time do podcast hoje, a nossa estrela Aliciana Rossi. Boa noite. Vai estar aqui falando tudo sobre respiração. O Thiago da Cloud Design, que nos orienta aqui em tudo, a parte de internet, YouTube. E nós temos o Ari aqui, cara que respira bem pra caramba, porque ele é casado com a professora, então ele sabe tudo e vai nos dar umas dicas aqui também. Tá? Então, Luciana, o que você me conta? Porque assim, eu quando convidei você, eu sabia que tinha um cara que ia estar aqui, o nosso amigo vai estar presente aqui hoje, participando da nossa reunião, tá? O nosso amigo Ernesto Stael, ele vai estar aqui, tá? Isso. O cara com quem eu fiz muito biohack, né? Que a gente não tinha esse nome na época. Aquelas coisas que atleta faz para ter mais desempenho, para ter mais capacidade física. Nossa amizade já tem ele aí. Nossa, agora então, acelerou o coração. Que surpresa começar com o meu grande mestre aí. Que legal. Ele com o Ernesto rolaram tantos papos sobre tudo que você nem imagina. A gente, quantas horas, quantos cafés da manhã em Ubatuba conversando sobre tudo. E era legal, porque assim, nem sempre a gente concordava. Essa menina, né? 15 anos. Olha lá. E nem sempre a gente concordava em tudo, mas assim, era muito rico. E assim, uma falta tremenda na minha vida, mas eu aprendi muito com ele. E se eu escolhi esse caminho da educação física, foi por ele, foi a minha inspiração. Então nós todos temos que agradecer hoje, que essa aula aqui existe graças ao Ernestão. A ele. Graças mestre a ele. No polo aquático. Foi minha homenagem e que bom que deu tempo de falar em vida para ele, e a gente já se emocionou 2 vezes juntas. Engraçado que foi uma vez na piscina e uma vez no mar, uma vez nadando e uma vez remando juntos, que eu falei para ele que eu escolhi a educação física por causa dele. Eu achava que eu ia ser uma técnica de polo aquático e no fim meu caminho foi outro, mas enquanto ele esteve por perto, ele esteve no meu... aqui sabe, dando todo o suporte, falando o caminho, discutindo. Ele falava de jejum intermitente há 20 anos atrás. Né? Ele falava de dieta cetogênica lá atrás. Então, assim, ele foi uma enciclopédia viva de tudo que a gente está vendo agora que a ciência está comprovando. Então, é muita sabedoria, né? Numa pessoa... E que delícia ter ele pertinho assim de novo. Que gostoso. Que bom. Ernestão está feliz aqui na presença da gente. E você que está presente com a gente aqui hoje, você vai ter a oportunidade de entender um pouco que esse ato de respiração, ele é um ato que envolve você ter consciência. Ter consciência por quê? Quando você tem consciência da respiração, você faz uma ligação entre o seu físico e a sua mente. Tá? A respiração, quando você controla ela, você também controla a sua ansiedade. E isso a Aliciana vai explicar aqui para a gente, de todas essas indicações da respiração técnica, né? Eu estou respirando agora para baixar minha ansiedade, né? Porque deu uma frequência aceleradinha agora com essa surpresa do Ernesto. Estou eu aqui respirando para baixar, para voltar para o corpo. Foi muita emoção, não esperava. Mas olha o poder da respiração, né? Porque às vezes isso é a vida, né? Pode ser uma emoção positiva, mas pode ser uma coisa negativa. E às vezes você tem pouco tempo para se recuperar. E às vezes uma simples respiração profunda consegue te centrar novamente, né? Só que se for treinado, você volta mais fácil. Né? Você consegue buscar o seu centro novamente. Enquanto você falava aí, eu respirava e falava, volta para o corpo.
né? Vamos pensar, porque tem bastante coisa para falar, mas sem querer, foi um exemplo clássico do que acontece, às vezes numa reunião de trabalho, no trânsito e tudo mais, e a gente, né, dá uma saidinha aí, tem que retomar, e esse é o poder de respirar, né? Que a gente usa pouco, porque você segue, só vai. E aí você sofre mais, porque se você não tiver condições, né, de num momento certo dar uma desacelerada, você às vezes fala uma besteira, ou assina um papel que não tem mais volta, ou você, né, numa discussão, no calor da discussão, você fala uma coisa e perde a pessoa para sempre, né? Então, a respiração, ela te traz esse centro para você conseguir pensar melhor, né? E fazer e tomar a escolha certa. A gente usa a respiração tanto para questões de saúde, né? Para diminuir frequência cardíaca, para trabalhar no caso de uma depressão, de uma questão mental, de uma ansiedade, de uma tensão muscular, de uma dor nas costas, um problema intestinal e assim vai. E treina a pessoa também para a vida, para que ela consiga seguir um caminho aí mais assertivo em qualquer situação. Que maravilha, gente. Então, vocês já perceberam que, além de ser uma técnica que vai te dar mais saúde, porque Framingham fez um trabalho lá em 1900 e terminou em 82, com 4.200 pessoas, que ele acompanharam durante 70 anos. E foram ver as pessoas que chegaram com melhor saúde, qual que era o indicador de saúde que os unia. E era a maior capacidade pulmonar. Então, é um indicador de saúde a capacidade pulmonar que você desenvolve com uma técnica. Eu treino corrida, eu treino musculação. Não, você tem que treinar a respiração. E treinar a respiração você tem que treinar direito, tem que aprender com quem sabe. Não adianta eu ouvir a conversa daqui, uma conversa dali. Temos que ouvir a Luciana Rossi. Eu já aprendi aqui um pouquinho, já comecei aprendendo um pouquinho e agora quero aprender um pouquinho mais. É verdade que a yoga já faz isso há muito tempo, né? Como é que é isso aí? Muito tempo, muito tempo. Essa magia da respiração, ela foi descoberta, a gente nem sabe de quando, mas lá atrás já perceberam os poderes que tinha a respiração. Então, aqueles que respiravam melhor tinham mais consciência, mais sabedoria, ou retinham o conhecimento de uma maneira diferente do que aqueles afobados que respiravam de qualquer maneira, que eram mais ansiosos, que metiam os pés pelas mãos. Então, as pessoas no poder, elas já respiravam para... né, já tinham política, né? Já tinha que saber conversar, respirar, né, se comunicar. Então, as pessoas que respiram bem, se comunicam melhor, pausadamente, são mais compreendidos, porque as pessoas que falam desenfreadamente nem pegam ar e engatam a quarta e vão embora. Então, assim, tem isso, essa questão de saber também quem são os ansiosos. Só vai, né? Só vai. Só vai. Outro dia o cara colocou lá, doutor não tem freio. É uma paradinha para respirar. E até a gente vê, né, em situações emocionais também. Então a pessoa fala assim, eu me sinto melhor quando eu falo, quando eu converso, quando eu coloco para fora. Mas vocês já perceberam que num papo, no psicólogo, ou com uma amiga, com um amigo, né, quando você está conversando, você se sente melhor depois de conversar? Porque, na verdade, você fez uma respiração parecida com a chamada respiração do nadador. Na natação, a gente pega o ar e solta, aí pega o ar, solta, e vai soltando. Quando a gente conversa, também. Você pega o ar e fala, você está expirando, você está soltando o ar de uma maneira mais contínua e prolongada. Isso faz bem. Sem querer, você expirou. Porque a respiração de um ataque de pânico, por exemplo, é aquela que você puxa e não solta nunca. Então, a pessoa fica, né, numa crise, hiperventila, deixa tudo ácido, né, o corpo muda o pH e aí entra naquele ciclo vicioso de não conseguir e aí começa a ter um tremor, alguns chegam até a desmaiar, né, porque
puxar, mas nunca solta para trocar, para fazer uma troca gasosa eficiente, entrar oxigênio, sair o gás carbônico. Então, assim, às vezes numa simples conversa com uma pessoa, sem querer você tá trabalhando questões emocionais, porque você está expirando, como no esporte, como na natação. Você sai da água e fala, estou renovado. Por quê? Porque você puxou o ar, mas você soltou também. Esse efeito da expiração prolongada tem um efeito no corpo. Eu poderia trabalhar uma inspiração prolongada e ter um outro efeito. Então, a respiração depende do que você quer, do que você precisa. Tem técnicas para te deixar mais ligado, tem técnicas para te deixar mais relaxado. Então, a gente pode brincar com o ar de graça. O legal é que é de graça, né? O legal é que, assim, a gente trabalha sempre buscando trazer para a saúde, né? Aquilo que realmente faz parte da saúde. Porque às vezes você está buscando saúde, mas você está buscando, por exemplo, com quem só mexe com doença, tá? E a gente consegue entender que, por exemplo, um atleta que nem a Aliciana, que jogou polo aquático, vocês não sabem o que é polo aquático, quem não jogou não sabe. Polo aquático é uma luta violentíssima, é pior que jiu-jitsu, é pior que judô, é pior que boxe, e acontece embaixo d'água, e ali vale tudo. Essa menininha, eu nem conto, os marmanjos saem tudo chorando, era boazinha assim, mas jogava muito polo aquático, e quem joga o polo aquático tem um preparo físico excepcional, né, Aliciana? Acho que eu joguei, mas eu ficava no gol, né? Não sei por segundo o Ernesto, era o esporte mais completo que existia. Realmente, é bem intenso. Eu voltei a jogar há 2 semanas atrás, quase morri. Eu tava só nadando, e aí você vai pra água jogar, é outra vida, né? É muito, apanhei das minhas amigas de novo, né? Pra ficar esperta, bebi água, e assim, e é muito legal. De novo, agora entrando a respiração no polo aquático, por exemplo. Se você não controla a sua respiração, você vai beber água. Você tem que ter um controle da glote, né? Porque senão vem uma onda e você, né, aspira aquela água. Tem que saber a hora de respirar. Tem que saber a hora de respirar. Então, é um controle. O esporte traz muito controle respiratório e aí a gente traz para o emocional também. Porque é desconfortável. Você tá apanhando, você tá cansando, você tá tendo que fazer um contra-ataque, você tem que pensar na bola chegando, você tem que se defender do seu marcador, bater no marcador para, né, quando o juiz não vê. E aí são várias coisas ao mesmo tempo. O controle, uma pessoa que não tem um controle respiratório, que não tem uma certa resiliência a situações, para mim, são divertidas, mas assim, tem pessoas que isso não é legal, né? Quem joga geralmente gosta dessas situações, não é para todo mundo. Mas o controle respiratório, né, faz com que você não engula água, ou que você saiba o momento de respirar, não é quando o cara tá chegando, porque vai vir uma onda junto e você pode engolir aquela água. E ao mesmo tempo, você tem que aproveitar mais o momento que você pode respirar para depois, né, dar um tiro curto, nadando. Isso em todos os esportes, né? Pessoas que respiram mais, que treinam respiração, têm mais concentração e mais poder de decisão, mais tempo de reação. Então, o esporte, ele flui melhor em quem respira. E agora é uma vertente que, graças a Deus, está mudando, que vários esportes já estão dando atenção para o treino respiratório também. Não só para relaxar, mas como uma capacidade até de prevenção de lesão. Porque um diafragma, um músculo diafragma, ele tem que ter certa mobilidade e estabilidade, né? Ele tem que ser forte também. Então, a gente hoje avalia, né, o tônus do músculo do diafragma e já consegue saber se a pessoa é ansiosa, é tensa, ou se ela... Dá até para saber pelo tônus se tem até dor lombar. A gente já pergunta. Você vê, eu acho que hoje em dia, para mim, é o músculo mais importante no corpo humano, que é o músculo da respiração. Por sinal, a gente estava num bate-papo aqui antes, né? E ela não ia contar para vocês, porque isso aqui é um segredo daquelas coisas que a gente não pode contar para todo mundo, né? Mas, como ela tinha comentado aqui comigo, eu sou assim, para guardar segredo, sou eu mesmo, né?
Ela me explicou aqui que, na verdade, são 5 diafragmas que a gente tem. É isso, Luciana? Sim. Legal. Essa é uma visão osteopática, tá? Veio da osteopatia, dos estudos mais avançados de fáscias, que é a minha grande paixão no momento. Esse estudo desse sistema tão novo, né, do corpo humano, que a gente vê que tem explicado várias questões, tanto da doença quanto das dores crônicas, da performance à lesão. É muito interessante esse universo. E pela visão osteopática, a gente não tem só o diafragma torácico, né? O diafragma é esse músculo que fica aqui, que divide, né, o tronco para cima. O tradicional. Ele é de extrema importância, mas ele tem que fluir em sincronia com outras regiões. E sempre que o músculo, que a região é nesse formatozinho, ele é chamado de diafragma. Então, a gente, se for começar de cima, eu teria a tenda do cerebelo como um diafragma. O assoalho da boca como um diafragma, o assoalho da língua. A entrada torácica como um diafragma. O diafragma torácico, né, que é o diafragma normal, e o diafragma pélvico, que é o assoalho pélvico. Então, para que o corpo funcione em sincronia, inclusive que a circulação dos fluidos corporais aconteça de uma forma legal, funcional, todos esses diafragmas têm que se movimentar. Inclusive para fazer o líquor movimentar. Né? Então, se é uma circulação de fluidos, eu estou falando do líquido cefalorraquidiano. Estou indo além. Né? Eu vi isso lá no canal do Wim Hof, que você também segue. O Wim Hof é o homem em gelo. Já a Aliciana vai falar uma coisa aqui, que ela estuda muito as respirações do método Wim Hof, né? E lá ele tem um vídeo com imagens de ressonância magnética, e conforme a pessoa inspira e respira, quando a gente aumenta a pressão na caixa torácica, essa pressão se reflete aos vasos e aumenta a pressão intracraniana, e o líquor, ele flui. Sim. Então, o fluxo licórico estimula uma coisa que antigamente não se acreditava que existia e hoje existe, que é o fator de crescimento neuronal. Então, a boa respiração pode fazer crescer o nervo no hipocampo, nascer nervos no hipocampo. E aí isso aí é uma tremenda força para se combater o Alzheimer. Sim. Associado a suplementos como o Lion's Mane, que é um cogumelo maravilhoso também, que estimula o crescimento neuronal. Uau. Então, a respiração é um biohacking, que a gente chama de biohacking, são técnicas de fortalecimento da saúde. E, mais uma vez, eu falo para vocês, eu sei muito pouco, e o pouco que eu sei eu aprendi com a Aliciana. E estou aprendendo mais um pouquinho aqui. Né? E eu queria saber também, Aliciana, assim, aquela respiração da yoga é pranayama? Pranayama, pronto, é esse aí. Eu preciso botar um crescimento neuronal aqui, que a memória está meio... Sim, A gente inspira pela narina... Voltando, né, que você tinha falado dessa questão da respiração, né, tá lá há milhões de anos, aí o pessoal... tem respirado, tem treinado a respiração. O yoga é maravilhoso porque a gente tem textos, né, escritos em sânscrito falando dos poderes da respiração e tem várias técnicas respiratórias. Eu não sou uma conhecedora, eu não sou formada em yoga, tá? Mas eu, como praticante e uma curiosa pesquisando respiração, eu vou vendo aquelas que eu acho mais interessante de colocar no treinamento. E eu venho trazendo e treino com os meus amigos que são professores de yoga, que têm condições de me explicar e debater sobre isso. Mas o Surya Badana Pranayama, que é uma respiração que a gente estava conversando, que eu acho interessantíssima para ter foco. Então, vamos supor, eu preciso escrever, eu preciso ter concentração, ou eu vou participar de uma corrida, de algum evento esportivo que para mim é importante, e eu tenho que acordar 4 horas da manhã, e aí, né, sabe essas corridas que a gente acorda muito cedo, vai e tal. Eu posso usar uma técnica que me traga mais foco, que me traga mais concentração, que me faça direcionar para onde eu tenho que ir. Eu posso usar pela respiração, e eu posso fazer uma técnica, a que eu gosto, o Surya Badana Pranayama. Se atrapalhei, né? Surya Badana Pranayama. Não sei falar em sânscrito. Que é muito simples e que é gostosa de fazer.
você posiciona os 2 dedos aqui na testa e aí coloca o seu dedão aqui numa narina e o outro dedinho aqui na outra. Você pode fazer aqui ou com anelar, como for mais confortável. Só que é uma respiração que a gente sempre inspira pelo lado direito, porque o lado direito ele vai trazer a concentração. E se eu quiser relaxar, eu respiro pelo lado esquerdo. Então, assim, eu gosto de usar para foco. Então, eu faço a respiração inspirando sempre pelo lado direito, seguro uns segundinhos e solto o ar pelo lado esquerdo. E aí eu fecho novamente, inspiro pelo direito, sustenta um pouquinho, para ter foco, produção pela direita. Pela direita. Relaxar, ficar sossegadão, tal, viajar o mundo pela esquerda. Sim, porque ela se conecta com... Entendi. Viu? E o Wim Hof? O Wim Hof é muito louco, aquele cara, hein? Ele é. No Eldor nós estudamos o Wim Hof. Eu sou fãzão dele. Sim, ele é maravilhoso. Na banheira fria todo dia. Eu vou lá. É muito legal. Meu filho de 10 anos só toma banho frio. Isso aí. Porque ele me viu tomando banho frio, porque assim, eu nunca entrei numa banheira, mas eu estudo o Wim Hof e eu vejo os benefícios do banho gelado. Na minha realidade, é mais fácil tomar a última chuveirada gelada. Acho que todo mundo faz, né? Com né? medo Que da água até. É mais fácil do que eu não tenho. Eu queria muito entrar num... Né? Inclusive, os exercícios respiratórios que ele passa são para você suportar os 2, 3, quantos minutos for, para ficar lá. O corpo. Exato. Essas respirações, que nem essa pelo lado direito, ela aquece. Se você inspirar pelo lado esquerdo, ela esfria. Então, a respiração você pode usar dependendo do que você quer. Esse que é o ponto. Eu posso usar a respiração para aquecer e melhorar a digestão. Eu posso usar a respiração para resfriar o corpo. Eu posso usar a respiração para focar. Eu posso usar a respiração para relaxar. Quer dizer, então, aprendendo a respirar, você, além de aprender a respirar, você também aprende a utilizar esta ferramenta como se fosse assim um manual de instrução do corpo humano. Quem você compra lá o seu carro, você tem o carro, certo? Só que se você não olhar no manual, você não sabe usar. Então, você tem a respiração já, que nem a pessoa tem lá. Eu tinha lá o piloto automático no automóvel e não sabia sequer apertar o botão, né? É o que a gente aqui faz com a respiração normal do dia a dia. Aí você tem que pegar o manual de instrução, conversar com o manual de instrução da respiração para aprender a usar essa ferramenta. Essa é a realidade do corpo humano. O corpo humano, ele é muito mais complexo, né, Alessandra? Ele é uma estrutura que oferece toda essa capacidade da gente modular, como você está falando. Exato. E eu entrei na banheira gelada pela primeira vez, assim, coberta de gelo, e fiz a respiração, que são 30 respirações profundas, e depois seguro em expiração. Né? 15 segundos expira. Isso, e deu 3 minutos lá dentro, e é impressionante, você não sente o frio. Não tem. O nosso corpo é preparado, né? O ser humano é o único animal que vai do deserto do Saara ao Polo Norte. E o Wim Hof escalou o Himalaia de shorts e sem sapato, descalço, com o poder da respiração. Vocês estão pensando que é brincar? Vai falar de respirar, vocês não estão entendendo, gente. Sabe por que ninguém fala por você do valor da respiração? Tem pedágio no nariz? Tem pedágio para ganhar dinheiro? O Autoban pode cobrar? Não pode, né? E olha, doutor Carlos, na página do Wim Hof, tem toda essa sequência em português dessa respiração que nós estamos falando. Tá lá. Tá lá. Se vocês quiserem experimentar, é só entrar lá, colocar respiração método Wim Hof. E aí você vai fazer esses 30 ciclos respiratórios, inspira, expira. Aí você termina expirando, inspira 15 segundos, sustenta, solta todo o ar e fica daí no primeiro round, acho que são 30 segundos, no segundo 1 minuto e no terceiro 1 minuto e meio, sem ar.
e aí depois você volta a fazer os ciclos. E é completamente possível e treinável. Então, assim, se você não consegue ficar um minuto... na água fria. Não, você faz antes. O ideal é você treinar a respiração para depois tomar o banho gelado. Porque você tem que ter um controle da tua mente. Entendi. E a gente vai conquistar o controle mental através da respiração. Esse é o segredo. Sim, esse é o lá controle. Dentro você pode fazer também, porque você não pensa que você vai ficar 3 minutos lá. Se você não tiver uma coisinha para fazer, não passa esses 3 minutos. Viu? Por isso que é bom também. Você vai lá respirando e contando que o tempo passa. Não, e é legal, também tem um documentário na Netflix sobre ele, sobre o método dele. É bem legal de ver o documentário. Porque ali você vê os casos de cura, inclusive, de alguns problemas e tal. É bem interessante mesmo. Vocês têm uma ideia do que é esse maluco. Esse pessoal do biohack não tem nada a ver com médico, hein, gente? Esse pessoal são pessoas que buscam o fortalecimento do nosso corpo com atitudes extremas. Calor, sauna, banheira gelada, respiração programada, né? Para quem tá vendo aí, @Liciana Rossi lá no Instagram, viu? Se vocês quiserem aprender mais, é lá, no seguidor nosso aí, tá? Aí, o negócio mais ou menos é o seguinte, essa respiração do Wim Hof, ela ativa nossas células linfáticas imunológicas T-killer. Olha que maluco. Porque a hora que você respira dessa forma, o teu corpo acha que você está numa situação de estresse. É o inverso, tem aquela respiração, como ela disse, indicada para você estar estressado, vai relaxar, e ele tem também uma respiração para avisar o corpo que ele está num estresse, que ele tem que ficar ligado. E aí, os alunos dele, ele também, deixou injetar uma bactéria Escherichia coli, daquela que causa septicemia, na veia. E ele, com a respiração, não teve septicemia. E aí o pessoal falou, porque você é forte, porque você é assim e tal. Os alunos falaram, não, nós também vamos. E foi lá mais um tanto de aluno, injetou a bactéria e não teve septicemia, né? Então, olha onde que você pode chegar. O teu sistema imunológico pode ser ativado por uma técnica de respiração. Isso é um universo amplo, né, Alessandra? Sim. Isso é uma coisa que ainda muita coisa para ser estudada, muita coisa para ser apresentada. Mas, por exemplo, uma pessoa que está aí, por exemplo, num Covid aí, né, que muita gente morreu de ansiedade, né, passou lá e a pessoa ficava respirando lá curtinho, e essa respiração curta não expandia a base do pulmão, aí vinha a bactéria. Como que foi a experiência do Covid, você aí com a respiração e tudo que você viu? Eu tive um cobaia, né? Eu tive um cobaia. Cobaia fui eu. Ele sobreviveu. Eu tive que aplicar meus conhecimentos no meu marido. Que a gente estava em casa. E aí o Ari tinha que respirar. Então ele já conhecia a técnica. Eu utilizei o LPF, que era o que a gente tinha em mãos, ele já sabia fazer. E enquanto ele estava bem, ele conseguiu tomar sol, treinar, respirar, fez atividade regular, física, respiratória, porque ele estava confinado num quartinho e a gente estava separado em casa. E aí ele foi fazendo. De repente ele ficou mal, né? Ele foi naquela primeira leva do Covid, ele ficou malzão. Pesada, né? Cuidado pelo doutor. E aí depois eu utilizei as respirações novamente como uma fisioterapia respiratória. Né? Mas foi até o 12º dia, foi atividade física. Né, que sim, tem aquele filme Na Piscina, que você tomando um sol com Covid, mas fazendo atividade física. Um dos Covids mais graves que eu já vi foi o dele. No primeiro dia, o dedímero dele estava 1000, né? Coagulação, o sangue já estava mais... Nós fomos até o 12º dia com atividade, daí deu um pico forte que deu aqueles probleminhas, aí medicou, você aí foi depois... pra câmara, né? Fui entrou pra na câmara hiperbárica. Foi um dos que a gente tirou lá. E daí, respiração na recuperação. Né? Mas eu peguei 2 vezes Covid, mas mantendo atividade. As outras foi mais tranquila. Aí a segunda foi bem mais tranquila.
Vocês veem que coisa, gente. Não é todo mundo que tem sorte de ser casado com a Aliciana Rossi. Aí é mais fácil passar pelo Covid. Às vezes ele fala que ele tem azar. Às vezes ele fala que ele tem azar. Tem conta. Tem que comer certinho, tem que treinar, né? É isso aí. Viver não é tão fácil quanto parece. A gente tem que estar assim, sempre se atualizando. E o que você me conta, por exemplo, porque assim, eu tive um problema de coluna muito sério e as aulas de respiração. E eu quero falar de uma outra coisa aqui, que a gente quase não falou, que é o Eldoa, tá? E a Aliciana, ela é professora de Eldoa, ela é embaixadora no Brasil. Ela tem esse jeitinho assim de menininha, mas é uma autoridade. Ela aqui no Brasil, né, que trouxe o Eldoa para o Brasil. Esse método, que foi um método desenvolvido inteligentemente, né, porque é um método desenvolvido em cima da pessoa, dentro do equipamento de ressonância magnética, enxergando os músculos, as fáscias e fazendo todo esse alongamento. Então, assim, eu estou falando um pouquinho aqui do Eldoa, mas quem vai falar é a Aliciana, lógico, porque ela é que é autoridade nisso aí. E ela também, através do Eldoa, me colocou na respiração para fazer uma estabilização da coluna lombar. Sim. Isso é fora de série. Sim, começando, a respiração, ela tem tudo a ver com a dor nas costas, né? O diafragma, ele está conectado pelos seus pilares na coluna. Então, assim, os pilares do diafragma estão ali no comecinho da coluna lombar. Então, eu tenho que, se o diafragma, ele está hipertônico, ele está muito contraído, ele acaba tracionando as vértebras. Se o diafragma, ele não tem tônus suficiente, se ele não tem nem expansibilidade, o movimento costal, por exemplo, ele fica preso, isso vai ter um impacto na coluna lombar diretamente, mesmo porque se eu travar o diafragma, eu vou respirar com o abdômen e eu vou causar uma instabilidade lombar. E as pessoas às vezes confundem. A respiração que relaxa abdominal, ela é para ser feita deitada. As pessoas confundem, elas estão fazendo a respiração abdominal em pé, caminhando e treinando, e vão se machucar. Olha aí, gente. Então não é para respirar pelo abdômen, caminhando, correndo e treinando carga. Pelo contrário, a gente tem que fechar as costelas no momento da carga, mas tem que fazer uma respiração, você tem que ter mobilidade. Respiração torácica. Tem que ter uma mobilidade de toda a caixa torácica, tem que ter a consciência da extensão axial, né, de vencer a gravidade, onde eu coloco todos os meus músculos profundos do core em ativação. Quer dizer que, então, entre os músculos profundos do core está lá aí o diafragma, né? Diafragma e assoalho pélvico. Todo o core. Os dois diafragmas. Né? Os dois diafragmas são importantíssimos. No assunto passado. Fazendo academia, né? Comecei a fazer academia um tempo. E eu comecei a reparar que quando eu travava tudo, né? Que você falou sobre... Quando eu travava e segurava, apertava, era onde eu conseguia, por exemplo, erguer mais peso. Sim. Até você estabilizava através da caixa torácica e do diafragma, estabilizava para poder fazer. É na respiração que você acaba desenvolvendo melhor até o músculo. Puxar ferro inspirando. Não dá. Ou você bloqueia, ou você expira. Sim. Se você inspirar, você vai fazer um movimento. E aí gera instabilidade. Você vai estar mais fraco nesse momento. Sim. Então, assim, a gente precisa até coordenar a respiração no treinamento. Quando eu estou cuidando de alunos com dor nas costas, eu vou ditando a respiração o tempo todo. Sim. Inspira, eu falo em clássico, inspira, ativa o fechamento costal, extensão axial. Às vezes até contração de esfíncter, dependendo do caso. Para estabilizar, principalmente se tem uma listese, uma vértebra que tá soltinha ali, né, para frente, para trás, tanto faz, eu tenho que garantir que nada mova. E aí ele faz o movimento com segurança e a gente vai fortalecendo até gerar estabilidade, não vai precisar mais pensar nisso, vai ser algo mais natural. Mas eu posso usar a respiração para estabilidade, para gerar força, não que eu seja contra aqueles cinturões que o pessoal usa, e às vezes em determinados esportes é necessário. Agora, pessoas fracas estão usando cinta. Pessoas fracas não precisam usar cinta, elas têm que usar o cinturão natural delas. Sim. Que é
a respiração correta, são os músculos profundos do core. Sim. É a postura ideal. Não tem porquê uma pessoa fraca com dor nas costas colocar um cinto para treinar. Tirar dor, né? Tudo bem, está no processo de reabilitação, ok. Mas, quanto mais você inibe a ação dos seus músculos posturais profundos, como os do core, menos eles são utilizados, mais fraco você fica. Aí, quando for colocar... Enquanto você está treinando, você presta atenção. Mas aí vai pegar uma caixa de cerveja no chão, num churrasco, e aí detona as costas. Trava. Porque aí não tem uma cocontração automática naquele corpo. O corpo não é esperto, né? Ele não foi treinado para fazer força durante a carga. Ele só faz força com a cinta. Se ele tiver sem cinta, ele machuca. Uma observação, até um aspecto engraçado da respiração. Ainda na academia, todo mundo sabe a necessidade de respirar padrão. Só que agora virou moda, parece respirar alto na academia. Aqui. Tem essa necessidade mesmo de fazer todo esse barulho? Ou é alguma contração específica? Às vezes tem. Sim. Depende, que nem eu brinco, né? Para que eu ative, quando eu tô com um treino de kettlebell, que o kettlebell é pesado, eu tenho que fazer uma expiração forçada a ponto de estabilizar minha coluna para que eu não me mova. Então, para que eu consiga ativar bem meus oblíquos, eu faço uma expiração forçada entre os dentes. Eu faço um tss. Se você fizer põe a mão aqui, ó, se você fizer tss, você tem uma contração abdominal. Sim. Né? Assim, os oblíquos, o serrátil, o anterior, toda a musculatura vai engajando e gera uma estabilidade da coluna. Eu utilizo essa respiração. Então, se eu tô fazendo um swing com kettlebell, por exemplo, daquele que você joga o peso, que você balança, eu escolho fazer essa respiração. Então, quem tá do meu lado acha que eu tô murchando. Sim. Eu fico... Tss. Então, existe uma respiração para cada músculo na academia, teoricamente. Cada pessoa desenvolve o barulhinho que consegue ativar aquela região. Eu consigo olhar isso e ver e entender o que a pessoa está fazendo, mas normalmente na academia as pessoas não conseguem entender. E às vezes... Tá vazando. E às vezes também tem barulhos que não estão ativando nada. Então tudo depende. Sim. Né? Depende. Às vezes a pessoa consegue fazer uma boa ativação com som e às vezes não. Olha ali, a Rosane Martins fez uma pergunta. Tem respiração para emagrecer? Olha, se você respirar diretão, você não vai comer. Se você não comer, você vai emagrecer. Mas e aí? Agora eu convido a professora Liciana, né? Legal. Uma primeira resposta é: se você respirar correto, você vai economizar energia. Então, assim, não é que você vai emagrecer. Teu corpo vai ficar bem, porque você vai economizar energia de outras áreas. Então, isso não é um processo de emagrecimento, mas é um processo que você pode usar para colocar no seu treinamento. Então, emagrecimento é alimentação, treino aeróbico, postura. Então, assim, a respiração, ela pode ajudar na postura. A respiração, os hipopressivos estão super na moda. E os hipopressivos, eles não emagrecem, mas eles diminuem a circunferência abdominal. Que dá um efeito aí estético maravilhoso, porque os exercícios hipopressivos, né, onde você faz o vácuo abdominal, que é um tipo de respiração que eu amo, que a gente já fez até, que legal. Eu uso até para corrigir desvios posturais. Deixa eu só resumir pro povo, gente. Hipopressivo é murchar a barriga, aquele que a gente faz para tirar foto, ficar bonitão assim, mas direitinho, né? Não é só... Não é só... E assim, eu não indico ficar pegando coisa no YouTube e fazendo, hein, gente? Tem que aprender com um profissional. Tem que posicionar direitinho, tem que estabilizar. Tem porque tem um ritmo. A respiração profunda, lenta e ritmada dá um efeito no sistema nervoso, dá uma baixada no simpático, diminuindo tensões faciais, diminuindo aderências e fazendo com que você se movimente de uma maneira mais integral e de uma maneira mais inteligente no teu corpo. Então, assim, se você pegar e sair fazendo qualquer vácuo abdominal tenso, você vai ter um efeito oposto, porque teu corpo inteiro vai se contrair, vai achar que ele tá em perigo, ele vai se contrair, você não vai conseguir fazer nada, você pode até machucar. Então, a respiração da linha dos hipopressivos que eu gosto, que é o Low Pressure Fitness, como o próprio nome diz, ele diminui a pressão
intraabdominal, que é muito interessante para todas as vísceras, órgãos, circulação e etc. Eu não tenho experiência em outros exercícios hipopressivos, a minha experiência é toda no LPF. Eu vejo que é sensacional, mas não que diminua a gordura corporal. Diminui o inchaço, né? Faz com que você, depois de uma aula de LPF, você faz um monte de xixi. É uma drenagem linfática natural, a respiração, porque todo o líquido passa pelo diafragma, e se o meu diafragma tem menos tensão, a minha circulação vai ser otimizada de todos os fluidos corporais, não só do sangue, e isso vai tirando, principalmente estimulando todo o sistema linfático. Então, não é que emagrece, mas coloca teu corpo em equilíbrio e desinflama. Isso, então, se você desinflama através da respiração, você tem um tônus melhorado de toda a sua faixa abdominal, tem uma postura melhorada, você começa a ter mais foco para treinar. Você começa a ter menos estresse, porque você sai de um estado simpatético, porque a respiração do LPF, no caso, estimula o sistema nervoso parasimpático. Quer dizer, se você está naquele estresse absurdo, secretando cortisol a milhão, você regula o seu sistema nervoso a ponto de equilibrar. E o cortisol é super inflamatório. Então, se você tem um padrão desfuncional respiratório, através de uma técnica respiratória, de um treinamento respiratório como o LPF, por exemplo, você consegue modular teu sistema nervoso, teu cérebro começa a ganhar um estado mais normalizado, de uma pessoa mais equilibrada, porque se você tá estressado, ansioso, infeliz com o teu corpo, você acaba, várias mulheres me contam isso, acaba descontando na comida por um estado emocional. Então, eu consigo emagrecer, não é que eu emagreço e que a respiração queima a gordura abdominal, não é nada disso. A respiração, ela te coloca num estado mais eficiente para você focar a tua energia onde tem que ser focada, que é na alimentação, num sono melhor, num corpo menos inflamado, em fáscias que deslizam e que deixam a tua postura melhor, e teu corpo gasta menos energia, teu intestino funciona melhor, porque vai estimular todas as vísceras, então o intestino funciona bem, você desinchou, melhorou questões TPM, cólica, a gente melhora a diástase abdominal, a gente tem vários efeitos positivos, principalmente no corpo da mulher, como no homem, também, eu tô falando isso para mulher, mas no homem a gente vê várias questões muito interessantes. São vários os nossos amigos, homens, que estão fazendo o Eldo e tendo um benefício maravilhoso, né? Não, a gente nesse caso no LPF, no LPF também. também. No Eldo, o Eldo é mais focado para dor nas costas e para uma regulação postural global, toda essa questão de sistema nervoso. São duas técnicas faciais, é isso que me encanta nas duas técnicas, através de movimentos que nem são coisas lentas, são difíceis, porque você tem que, é quase um exercício de atenção plena, que você coloca na hora que você está praticando, e seja num treino mais respiratório ou num treino mais focado em postura, em coluna, em consciência corporal mesmo, em decoaptação, né, que o Eldo prega, essa descompressão articular, você tem que estar lá, presente, focado. E aí, quando você faz esse papel de descomprimir, de distensionar esses tecidos como as fáscias, né, que geralmente as pessoas estão, né, todas aderidas, e quando eu falo de fáscia, eu não estou falando de fáscia só muscular, estou falando da fáscia visceral, eu estou falando de uma dura mater, todo o corpo é descomprimido, é mobilizado quando eu faço técnicas faciais. E aí, essas técnicas faciais, elas estão aliadas à respiração, porque eu preciso respirar também para conseguir movimentar meu corpo. Então, tudo que não movimenta é um problema no corpo e para a saúde. Então, se eu consigo movimentar meu corpo através dessas técnicas, sejam elas qual forem, e colocar uma respiração mais fluida, né, seja para ativar ou para relaxar, eu coloco meu corpo em sintonia. E aí, a saúde vem através do movimento também. Então, assim, não é só isso, mas eu consigo regular um sono, eu consigo regular uma ansiedade,
eu consigo regular o intestino. Ela quer saber para dor de cabeça, como respira. Excepcional. Por quê? Como é o nome dela? Daria do Vale, tá perguntando aí, para dor de cabeça, como respirar? Não, a respiração para dor de cabeça, ela é sensacional. E aí, de novo, o papel do diafragma. E a gente, daí vem o que a gente está conversando, né, do nervo vago. Eu tenho um nervo que sai do cérebro e que vai até a parte visceral. Ele é o maior nervo do corpo humano. Eu tenho a questão facial. Então, eu tenho fáscias que encobrem o meu cérebro, como as meninges, né? Que se conectam lá com toda a medula espinhal. Então, você vê que da cabeça para o corpo, a gente não divide mais nada. É tudo a mesma coisa. Se eu tenho uma tensão no meu pé, se eu fiz uma cirurgia no meu pé há anos atrás, depois de 5 anos eu posso desenvolver uma cefaleia crônica por conta de uma cicatriz. Então, assim, o corpo inteiro está interligado, está tudo conectado. E aí, a pessoa apresenta dor de cabeça, enxaqueca e tudo mais. Quando a gente começa a avaliar, você toca na cabeça, na cervical, no diafragma, geralmente está muito tenso, né? E aí eu sei que a circulação já está comprometida, porque o diafragma está no meio do corpo. E se ele está hipertônico, ele já está alterando muita coisa, né? Se eu não tenho movimento, mobilidade das minhas costelas, não tenho uma boa movimentação da minha caixa torácica, eu sei que eu já tenho uma dinâmica de fluidos comprometida. Quer dizer, vai chegar menos, né, sangue no cérebro, eu vou levar menos oxigênio, vai ser ok para a pessoa sobreviver, mas essa sobrevivência não está otimizada. Tem algo que não tá legal. Não tá vivendo. Tá vivendo, mas tá sofrendo. E aí não precisa sofrer. Através da respiração a gente consegue regular isso tudo. Porque eu tiro tensões do diafragma. O diafragma, a origem embriológica dele tá na cervical. Então, assim, do diafragma para cervical é uma conexão gigante, mesmo porque ele é inervado pelo nervo frênico, C3, C4, C5. Então eu tenho uma ligação. Se eu tenho dor cervical, eu tenho um diafragma comprometido, e se eu tenho um diafragma comprometido, eu posso ter dor cervical. Tendo dor cervical, eu já tenho uma dificuldade circulatória para vir para minha cabeça, né? Se a musculatura toda tá tensa. A gente avalia o movimento ocular, não tem movimento ocular eficiente em quem apresenta dor de cabeça. Olha como o buraco é mais embaixo, tá tudo interconectado. E aí eu tenho que mobilizar todo o corpo. Um primeiro caminho para tirar todas essas tensões do pacote dor de cabeça é a respiração. Porque eu vou diminuir esse tônus facial, muscular, diminuindo o sistema nervoso simpático, falando para o corpo assim, corpo, tá tudo bem. Eu sei que você acha que um tigre vai pular da árvore a qualquer momento, mas é assim que o corpo se sente quando ele tá no estado simpatético. Ele acha que o tigre... E ele se defende, porque ele acha que o tigre vai pular o tempo inteiro. Então você se coloca num... Né? Luta ou fuga. Você fica nesse reflexo de luta ou fuga, só que quando você tá no luta ou fuga, você não descansa e não digere. Então aí já começa mais problema. Você tem problema digestivo, você tem uma tensão absurda e você não dorme. E aí vem essa questão toda. Eu consigo normalizar a respiração. Eu coloquei no meu Insta até a respiração, uma respiração super fácil que você pode fazer para dor de cabeça, que é a respiração quadrangular ou a 4x4, que você inspira em 4 tempos, retém por 4 tempos, exala em 4 tempos, retém mais 4 tempos. É a respiração mais fácil que existe. 1, 2, 3, 4. Mexendo no peito. 1, 2, 3, 4. Segurando cheio. 1, 2, 3, 4. Soltando. 1, 2, 3, 4. No mínimo 4 ciclos. 4x4. Só 4. E aí você consegue dar essa baixada. É fácil para começar. Sim. E através daí você consegue buscar outros, mas É porque a cefaleia é o corpo falando, você tá fazendo alguma coisa errada. A primeira coisa errada que você pode corrigir já é a respiração. Na hora você já corrige. Sim. Às vezes ela nem aprofunda, né? E eu entraria no caso de cefaleia, vira e mexe, eu tenho enxaqueca, eu melhorei muito já depois que eu conheci o Eldor, mas
além da questão respiratória, eu colocaria um PS, que é o movimento ocular, a descompressão ocular. Tirar tensões do globo ocular, porque a gente está ficando muito tempo em tela, muito tempo em luz. O olho cria uma tensão absurda. E aí, já começa... Ele tem uma face do olho que se conecta com as meninges. Ali, a face de Tenon tem uma conexão nevótico, meninges, e aí vai lá por toda a coluna. Então, assim, do olho até a cauda equina, até o fim da coluna, a gente tem uma conexão importante. E se a pessoa tem dor nas costas, ela pode apresentar até dor lombar, né? E aí vira um pacote de novo. Então, além de fazer a respiração 4x4, eu fecharia os olhos, deitado, e focaria assim, como se eu tivesse... Pode fazer com o olho aberto também, sentado assim. Eu olharia para um canto, voltaria... Faria mobilizações oculares para cima, para baixo. Uma liberação das faces das faces dos olhos, da face de Tenon. E aí eu olharia aqui, ficaria vesguinho, voltaria. É uma liberação fácil e que tira muita... Quem tem dor de cabeça vai me entender, porque tira muita tensão do crânio. E as massagens, né, aqui na região temporal, para tirar uma tensão também do nervo vago, que às vezes tem tudo a ver com dor nas costas, com dor de cabeça, eu posso fazer uma mobilização na orelha, aqui no pavilhão auditivo externo, aqui soltando, é bem legal. No ângulo da mandíbula, todas as regiões que o vago, né, vai, eu posso soltar. Faria também mobilizações vibratórias, são muito legais para dar uma diminuída aí também no vago, ajuda muito em questões de cefaleia. Olha aí quanta coisa que nós já aprendemos hoje, né? Sistematizando devagarzinho, vocês de graça. Já aprenderam de grátis. De graça. De grátis. Depois nós vamos responder o meu amigo Silvio Casolato aqui, que ele fez uma pergunta muito boa. Legal. Tá? Mas é sobre o desvio do septo nasal, se precisa corrigir ele para uma boa respiração. Eu vou deixar essa com quem está dando a nossa aula aqui hoje. Mas a gente hoje já sistematizando, você já percebeu que com a respiração você controla através do seu físico, do seu músculo, do seu físico, ela é uma preparadora física através do seu músculo respiratório, você está num estado de ansiedade mental que te deixa menos produtivo, que te deixa menos hábil socialmente, muito atrapalhado às vezes. E aí, com aquela respiração profunda e soltando devagar, você, com uma atividade física, equilibra e alinha sua produtividade mental. Isso é a primeira lição que a doutora Aliciana deixou aqui para a gente hoje e que você pode anotar no seu caderninho, porque eu sei que ninguém lhe ensinou isso tão bem ensinadinho quando ela fez hoje. Depois você já aprendeu que a dor de cabeça, uma tensão nas fáscias, você fazendo uma respiração 4, enchendo o peito, 4 com o peito cheio, segurando, solta em 4 e volta em 4, você consegue um relaxamento de fáscias associado com as mobilizações oculares que vai te ajudar na cefaleia. Ela nos explicou muito bem também a força da respiração para você fazer uma consolidação do seu abdômen, do seu core, do seu diafragma, para estabilizar uma coluna lombar. Então, agora nós vamos partir para saber como que faz aí se a pessoa tem um desvio do septo. Bom, primeiro encaminharia para um médico, mas encaminharia sim. Eu acho que tanto o desvio do septo como a apneia do sono, qualquer questão que impeça uma boa respiração, eu acho que tem que ser tratado. Então, assim, se eu estou avaliando um aluno, eu desconfio de qualquer coisa na hora, eu já encaminho, não é comigo, e tem que resolver. Tem que resolver, não tem jeito, porque assim, você respirando mal, algo vai acontecer. A gente já vê relação de pessoas que respiram muito mal com a demência, né? Então, assim, eu preciso corrigir o quanto antes qualquer despadronização respiratória para que a pessoa tenha mais saúde. Não tem como. Então, assim, aí sim entra o papel de encaminhamento. E nós, da educação física, né? A gente tem que entender muito. Eu bato muito nessa tecla também com os meus alunos profissionais
da importância de avaliar o nosso aluno para que a gente consiga direcionar o mais rápido possível. E assim, mas eu tenho 70 anos e vou fazer cirurgia de septo? Vai, porque você vai melhorar, você vai oxigenar melhor teu cérebro. É importante, né? Então, eu vejo que qualquer questão de respiração tem que ser tratada, tem que ser cuidada. Né? Porque assim, uma pessoa com um desvio muito grande, eu peço para fazer um exercício respiratório, ela não consegue. Eu peço, vamos supor, é uma postura que você fica de cabeça para baixo, a pessoa só respira pela boca. E a gente sabe que quanto mais... Eu estou fazendo um teste agora, eu estou lendo um livro, o Breathe, que ele pede para que a gente faça exercício só respirando nasal. Que, tipo, até a ínse e a ex-nasal. Gente, é super difícil. Eu corro tentando fazer, eu até comentei, a gente estava correndo, falei assim, nossa, é muito difícil respirar só pelo nariz, mas você consegue abrir espaços, condicionar a musculatura toda da face, se você começa a usar mais os músculos respiratórios. Então, a gente tende a economizar energia para um caminho mais fácil. E tem também, nesse livro, ele dá alguns dados científicos mostrando que até a qualidade da dentição, né, crianças respiradoras bucais, elas têm os dentinhos todos desalinhados porque elas respiram só pela boca. E aí você vê que a gente começar a avaliar até as crianças e mandar o quanto antes para o ortodontista e tudo mais, mas seria um trabalho de fonoaudiólogo, né, de respiração mesmo, de focar na respiração, ensinar. E a gente pode, um pouquinho do nosso dia, tentar respirar um pouquinho só pelo nariz, né, para fortalecer, porque, gente, de nada adianta ter um bíceps gigante e uma musculatura da face fraca. Luciana, né? Se eu respirar com esse meu tamanho de nariz aqui, não tem oxigênio para ninguém mais. Não faz isso, né? Mas eu treino, já faz tempo que eu gosto de respirar com nariz. Talvez é por isso que ele ficou grande, né? Não sei. Mas eu gosto muito mesmo de respirar e soltar pelo nariz, porque eu me sinto melhor. Sim, aumenta a energia. Exceção da natação, né? Que da natação eu respiro pela boca porque eu não gosto de correr o risco de entrar no nariz. Sim, na natação é outro esquema, a gente respira, né? Acaba fortalecendo muito o pulmão, né? É excelente, mas é outro esquema, porque tem outro ambiente, a água, né? Outro meio, é outro esquema, mas correndo, treinando na academia, tenta respirar pelo nariz mais vezes, faz um teste. Mas assim, nunca faz esse teste se você não treina, não está acostumado a respirar, né? Não faz o teste correndo, porque se hiperventilar, vai que você cai, né? Dá uma tontura. Melhor começar respirando sentado, deitado, vai progredindo, como tudo, né? No treinamento, nós trabalhamos com progressões. Mas no caso do desvio de septo, eu procuraria um otorrino e resolveria o caso. E para a pessoa que, por exemplo, assim, na hora de dormir, ela tem lá uma apneia do sono, ela ronca um pouquinho mais e tal, ainda não chega a ser uma apneia. Ela pode fazer algum tipo de liberação da respiração, algum movimento que ela possa... Eu encaminharia para um médico e, assim, o meu desejo... Meu marido ronca, tá, gente? E aí, eu falo sempre pra ele. Ele comprou, ele fez todo a avaliação, a polissonografia, tudo certo, deu algumas apneias pequenas e assim, tem o CPAP paradinho lá em casa. Não assim, me adaptei com o CPAP. Não adaptou? Mas hoje já tem CPAPs mais modernos, eu pesquisei já. Eu queria usar um CPAP só por usar, eu não ronco não, mas... Olha, quem usa diz que é assim... Não, mas é importante, é muito sono é importante. É muito importante, eu acho. Então, assim, como uma estudiosa da respiração, e vendo a importância que a respiração tem a longo prazo, se você não quiser ter um problema, né, de alguma degeneração do teu cérebro lá na frente, usa o CPAP. Vai, investiga e trata. Agora, a gente sabe, eu não terminei esse livro ainda, mas nele diz que se você treinar a respiração nasal, diferentes tipos de respiração, como um treino de abdômen, que você
né, faz diferentes exercícios, né, faz prancha, aquele não, gente, isso aqui já era, tá? Mas outros exercícios abdominais inteligentes, você condiciona músculos profundos do abdômen, você também condiciona músculos profundos da face. Um exemplo, a língua. A língua é super importante, a língua está conectada com a cervical, então quem tem dor cervical tem que mobilizar a língua, ninguém olha para a língua. A língua tem que ser mobilizada. Você pode fazer o exercício. Ninguém fala. Ninguém fala da língua. A língua tem conexão com o diafragma, gente. Facialmente falando, né? Então é super importante. É um músculo muito louco, a língua, né? Porque ele se articula com as nossas falas, com as nossas importantíssimo. Lógicas, então, assim, brinca de passar a língua, né, na bochecha, em volta, ao redor da boca, tira a língua e olha para cima e olha, né, com o olhar para cima, e volta, faz isso algumas vezes, libera a cervical, né, libera, então assim, eu condiciono músculos do meu rosto, e ela tem uma conexão com o nariz. Tem que fazer sozinho no banheiro, né? Faz sozinho, né? É horrível, Na minha aula eu coloco todo mundo deitado, com o olho fechado, e aí os alunos fazem. Eu falo, não olha para o lado, galera. Ninguém dá risada. Mas assim, que nem a gente sabe que os, né, guerreiros maoris lá da Nova Zelândia, eles usavam a questão da língua para assustar o oponente, mas também eram extremamente fortes. Eles olhavam para uma parte do corpo que ninguém olhava. Então, tem conexões do corpo que a gente está aprendendo e estudando agora, mas nenhuma área do corpo humano pode ser negligenciada. Aquele negócio de trabalhar bíceps, tríceps, ombro, peito, já era. Já era. Mas, treinar só o abdominal, já era. Tem que conectar o corpo, né? Quanto mais eu integro o corpo no movimento, mais rico é para o sistema nervoso. Né? Então, eu tenho que pensar que o treinamento, hoje, ele é visto como neuromiofacial. Não é um treino muscular, o mio. O mio já era. Estou falando de 25 anos atrás. Se você ainda está aqui, está atrasado. Tá? Ir na musculação e fazer 20 anos o mesmo aparelho, porque você está naquela academia e só faz aquele aparelho. Já peguei várias pessoas que eu avaliei e eu olhei, aquele corpo era daquela academia. Eu falava, caraca, a pessoa faz há 20 anos os mesmos aparelhos. Como assim? Ninguém falou para ela que o corpo é muito mais que isso. Ele tá cheio de artrose, cheio disso, daquilo, porque não movimentou tridimensionalmente. Assim como a respiração. Né, gente, essa respiração que todo mundo, a respiração abdominal é legal. É legal, todas são. Mas eu tenho que movimentar minha caixa torácica, eu tenho que movimentar minhas costelas tridimensionalmente. Né? A respiração ela tem que acontecer como um todo. Como... O abdômen também, o LPF, fazer a barriga murcha, associado à respiração abdominal deitado, você acha que é legal também? Você murchar bem negativo e depois fazer a respiração abdominal. Eu usaria a respiração abdominal para relaxar, porque ela ativa bem o parasimpático, né? Eu descomprimo a região das suprarrenais, né? Eu usaria essa respiração para mobilizar num fim de treino e como um treinamento abdominal, eu faria um vácuo abdominal com uma respiração lenta, profunda e ritmada, mas sem projetar o abdômen para fora. Não em continuidade. Não em continuidade. Não, eu usaria para uma mobilização geral, né? Com um exercício legal de mobilização e de relaxamento, volta à calma, como for. E aí na parte do treinamento mesmo, do condicionamento abdominal profundo, né? Que é o hipopressivo, eu usaria só ele. Eu não colocaria o abdômen para fora nesse momento. Tem uma pergunta aqui, da Rosane Martins. Se a respiração para diminuir a pressão arterial, se é boa, o que pode fazer? Mas o que fazer? No caso, para diminuição da pressão, eu não usaria essas técnicas Wim Hof. Eu não usaria as técnicas de inspirar pela narina direita. Então, assim, quem tem hipertensos, cardíacos, pessoas com epilepsia, não fazem parte do grupo que estão aptos a fazer esse tipo de respiração que ativa o simpático, tá? Aí a gente vai para uma outra linha, que é a ativação do parasimpático, que daí sim é muito legal, tira um pouquinho, né, o tônus
vagal, dá aquela diminuída no corpo todo, e aí eu tirando tensões faciais também, porque os vasos também são fáscia, né? Eu tirando essas tensões faciais gerais do corpo, eu faço com que o corpo dê essa relaxada. Tem um exercício muito legal que eu passo para os alunos, que eu peço para colocar a mão aqui para sentir a pulsação. Eu falo, se você inspira e segura o ar, você sente os batimentos acelerando. E quando você começa a exalar profundamente, você sente os batimentos diminuindo. Então, pensando nisso, a expiração aumentada ajuda nos hipertensos. Então, é um outro foco, né? Tá vendo como tem vários focos o treinamento respiratório? Então, eu faria uma respiração onde eu inspiro e exalo no dobro do tempo da inspiração. Então, se eu inspiro em 4, eu exalo em 8. Eu prolongaria a expiração. É uma delícia, relaxa, assim, você faz 2, 3 ciclos, você já sente o relaxamento e aí beneficia bem essa galera. E até pode associar com aquela da yoga, mas aí respirando pela esquerda e soltando pela direita. E ativando o parasimpático. Isso, sem ficar muito tempo, porque relaxando, né? Eu inspiro pela esquerda, seguro e já solto pela direita. Eu não paro aqueles segundinhos. Então, assim, mesmo o vácuo abdominal, a apneia, ela não é tão interessante quando eu quero baixar a frequência cardíaca. Tá? Eu consigo modular isso dependendo a respiração mais lentinha possível. A mais lenta e a expiração prolongada. Aí eu consigo dar essa visão como se fosse um remedinho homeopático, né? Para dar essa diminuída. É bem interessante, pode fazer antes de dormir, para relaxar. Então, se vocês quiserem dormir bem hoje, antes da hora que deitar para dormir, faz essa respiração. Inspira, quem pode segurar um pouquinho, né? Inspira em 4, segura 4, exala em 8. Se é hipertenso, inspira em 4, exala em 8, 10, 12. Quanto conseguir. É bem legal. Espetacular. Que oportunidade que nós todos tivemos aqui hoje, né? Amanhã o Thiago vai fazer academia já de outro jeito. Né? Pensando na respiração, com certeza. São inúmeros os músculos que são envolvidos numa respiração. Então, só de respirar amplamente e com consciência, você já queima muita caloria, porque tem muito músculo trabalhando, né, Alicia? Olha, tem. Eu aprendi a nem focar em caloria, porque assim, é tão rico movimentar o máximo possível o corpo, que você já vai sentir que vai ter um aumento energético, mas quando você começa a se beneficiar do prazer que é respirar, você já não foca mais nisso. Você foca no gostoso que é gostoso e te recupera. Então assim, você respira pelo prazer de respirar. Todo fim de treino deveria terminar com um treino respiratório. Se o foco é relaxar, né? Porque às vezes a gente também termina o treino e quer ir embora e daí tudo bem. Mas, que nem mesmo durante o treinamento do Eldoa, que é uma técnica de coluna que cansa, que você pinga lá fazendo força para vencer a gravidade, o fim do treino é a respiração. Eu uso a respiração para normalizar meu corpo. E mesmo que seu foco seja emagrecimento, não foca na queima calórica, foca no movimento, foca no treinamento. Então, assim, vai ter a parte do treino cardiovascular, vai ter a parte do treinamento de força. Você pode fazer teu yoga, você pode fazer o que você quiser e inclui um treino respiratório. Vai fazer bem a longo prazo. No fim, lá daqui 20 anos, você vai colher os frutos desse treino, dessa normalização do seu sistema nervoso. E a gente poderia pensar, por exemplo, assim, para todo o pessoal que está assistindo ali, a gente formular, por exemplo, dentro da sua própria rotina diária. Né? A pessoa acordou, escovou os dentes e tal, lá de frente para o espelho, já fazer alguma rotina, depois assim, talvez na hora do almoço, colocar uma nova rotina. Algo para a gente deixar aqui para as pessoas. Então, eu vou falar o que eu faço. Então, é esse que eu quero saber. Então, eu vou falar o que eu O Ari faz também? Depois você me Eu faço. O Ari faz antes de dormir, é o doa toda noite. É o doa.
Mas antes de dormir. Mas ele foca mais na coluna. É outro papo. Porque eu trabalho muito estresse, muito tempo sentado. Faço Eldor, relaxa. E aí facilita no sono. Né? A gente vai dormir noutra condição muscular. Mas a respiração auxiliaria muito se ele colocasse. É que ele foca na coluna, né? Mas assim, se incluísse uma respiração depois do treinamento do Eldor, seria ideal. E como que é a rotina? Bom, a rotina que eu faço, né? Acordo, tô no espelho, vou me trocar, tô no banheiro, eu faço a respiração do hipopressivo para estimular meu intestino em jejum. Então eu fico no espelho respirando, vendo o movimento costal, abertura costal. Só vai interromper aqui. Presta atenção que tem mais uma utilidade aqui que ela acabou de falar. O funcionamento intestinal. Sim, a mobilização. Desculpa interromper, porque quando eu faço o movimento, né, profundo, costal, eu inspiro, direcionando o ar para o peito, abrindo as costelas, exalo, fechando as costelas e crescendo o meu peito. Eu vou fazendo como se fosse uma bomba, né? Eu vou abre aqui, ó, puxa aqui as costelinhas, assim, para saber que tá abrindo. Solto o ar, mas de uma maneira suave. Suave, desse jeito. Não. Suave. Inspiro, só leva o pito dela na aula. Inspiro profundo, exalo, crescendo, inspiro, mobilizando, tridimensional, exalo. Faço 3 vezes a apneia. Abro lentamente as costelas, sugando o umbigo, sentindo como se meu assoalho pélvico subisse para a garganta. Mas é suave, tá? Mas você sente o tecido vindo. Então, eu faço esse tipo de mobilização pela manhã, logo de manhã. É muito legal para toda a saúde. Quantas respirações, mais ou menos? Então, tem dia que eu faço 5 vezes, por conta do tempo, mas eu treino LPF. Você já mandou um recado, através da respiração, você mandou um recado. Mobilizo as vísceras. Que o seu intestino e falou, vamos trabalhar. Porque o intestino, ainda mais, a mulherada geralmente tem uma tendência maior à constipação, né? Eu recebo várias alunas que falam, se eu parar de fazer o treinamento hipopressivo, meu intestino para. Porque o intestino que não tem uma mobilidade, uma motilidade legal, ele precisa de um estímulo. E aí, o treinamento respiratório, como um motor visceral que ele tem essa capacidade de fazer com que as vísceras tenham movimento, tenham uma maior circulação, e aí eu consigo mobilizar o bolo fecal. Dá um chacoalhão. Dá um chacoalhão, e por isso que é legal em jejum. Né? E aí é excelente. Então, de manhã, em jejum, eu gosto de fazer o LPF. Aí, depois, eu gosto de treinar, quer dizer, o meu tempo o treinamento geralmente é perto da hora do almoço. E aí, quando eu termino, e aí eu dou uma respiradinha para dar uma relaxada, ou uso aquela respiração antes do treino. Se eu quero. Qual delas que você que é a inspira pela narina direita, ou Inhofe, que é aquela mais. Então, na hora do almoço, fazer uma inspirando pela direita. Posso fazer uma bástrica, que vem do yoga também, que é aquela respiração curtinha, abdominal. Posso fazer a bástrica. Tem várias, tá? Que eu posso usar para ativar. Mas a que você mais usa habitualmente no almoço? Depende. Então, assim, vou correr. Estou com preguiça, vou usar uma técnica respiratória para me acordar. Diferente de antes de dormir, que você não vai usar uma técnica que te acorde para você dormir. Então, você vê que eu posso usar a respiração... Para ligar para a corrida, você vai ativar o teu simpático. Ativo o simpático. Respirações curtas, rápidas, né? Eu gosto dessa estilo bástrica, ou Inhofe, essa que eu passei, esse pranayama. Posso usar qualquer uma delas, tá? E à noite, antes de dormir, depois de fazer um Eldor L5 assim na parede, que é, né, prática que salva a minha vida, que salva, né, colunas, e a minha também, porque eu dou aula o dia inteiro e cuido de criança, de casa e, né, 2 estúdios, eu também canso, então aí eu faço um Eldor antes de dormir, deito no chão e faço um pouquinho de respiração, ou vou pra cama e lá eu respiro. E se eu acordo de madrugada, algum filho me acordou e tudo mais, eu não consigo voltar a dormir, eu também uso a técnica respiratória pra dormir. Várias vezes falei pro Ari, me acordou, eu não conseguia dormir depois. Aí eu faço uma técnica respiratória que acalma e quando eu percebo, já tô dormindo. Olha que coisa interessante. Eu não escolhi à toa o tema, eu não escolhi à toa, Aliciana.
Aliás, nada acontece à toa nessa vida. Né? Respiração conecta você, o seu físico com a sua mente. O ar que a gente está respirando aqui conecta todos nós com o meio ambiente, né? E a gente tem, através da respiração, uma frequência. E a frequência respiratória, as frequências modulam todo o nosso viver, né? Então, a partir do momento que você entra na sintonia, você entra na frequência, por exemplo, você está lá no rádio e fala assim, eu vou sintonizar no rock and roll. Ou então, não, vou sintonizar no sertanejo. Então, com a professora Aliciana, você aprende a sintonizar a sua respiração com aquele estado emocional que você quer viver naquele momento. Porque é como, às vezes, não, vou respirar para relaxar. E olha que interessante. Peraí, se você quer relaxar, você vai respirar de um jeito, numa frequência. Mas se você precisa ficar ligado, se você precisa ficar pronto, você pode se preparar noutra frequência, noutra respiração. Então, essa sintonização que você pode fazer no seu corpo, essa sintonização de frequência, através de técnicas que você aprende com quem estuda, com quem pratica. Ela não estuda só porque fez a faculdade, ela estuda porque desde menininha, vocês viram a foto ali, ela já lutava jiu-jitsu dentro d'água para o colar, tá? E tinha marmanjo lá que afogava, ela puxava o cara lá e tchau, bola para ela, entende? Então você tem que aprender com quem sabe, não adianta eu vir falar isso aqui para vocês, eu vou falar um monte de coisa errada. Eu vou misturar chuchu com xaxá e não vai dar certo. Então, quando você quiser aprender respiração, você vai entrar lá no @AlicianaRossi e você vai saber que ali você vai aprender a sintonizar o seu rádio, você vai aprender a sintonizar a sua frequência, a sua respiração naquele momento. Sabia que a respiração salvou minha vida? Eu te contei da aventura, da volta da ilha, não contei? Sim. Foi uma experiência de uma sobrevivência, eu tive que sobreviver, porque eu participei de uma volta de uma ilha e as condições do mar pioraram no meio da prova de maratona aquática. E aí eu me vi sozinha num mar revolto, sem conseguir ser resgatada, porque na verdade eram só atletas convidados, né? Eram pessoas experientes nadando no mar. E aí eu ia nadar com meu amigo, mas aí a gente acabou se perdendo e o mar virou, ia ter apoio a cada 1 quilômetro, mas o apoio não conseguia chegar onde a gente estava, porque a gente estava na Ilha Vitória, lá perto de Ilhabela, lá perto, vírgula, né? 30 quilômetros de Ilhabela. Em alto mar. Em alto mar. Em alto mar. E a gente saiu da área protegida, né, que estava voltada para o continente. Quando a gente deu a volta na ilha, as condições viraram, o mar virou, o Ari, ele chefiou o resgate dos nadadores e eu não fui resgatada. Tinha 4 barcos, mas o formato do fundo do barco não dava, um era muito arredondado e o mar estava muito revolto. Então você não conseguia chegar perto dos nadadores porque o barco balançava muito lateralmente. Barco com o casco chato, só tinha 2, que ficou de salvamento. Eu fiquei num, o outro ficaram em outro, e a gente ficava recolhendo os nadadores que... Porque o mar muito revolto, o cara fica zonzo também, bebe muita água, né? Porque é muita cacetada na cabeça. Se eu não tivesse o treinamento respiratório, se eu não conseguisse ficar tanto tempo em apneia, eu teria engolido muita água, poderia, se eu vomito, né, passo mal lá, eu poderia apagar, porque foi um tempo considerável tentando sobreviver ali, né, tentando nadar, e eu escolhi ir por baixo d'água. Mas a tempestade foi bater na porta errada, né? Foi querer matar peixe afogado? Tchau. Não, mas perdeu. Mas foi bem assim. Mas se eu não tivesse treinamento respiratório, eu não ia ter a condição de focar. Primeiro porque eu escolhi um mantra para não pensar em nada. E eu nunca passei por uma situação que eu não conseguia nem rezar.
Nem pensar nos meus filhos, nem na minha mãe, no meu marido, não pensei em ninguém, só pensei em mim. E que eu tinha que sair naquela situação e que eu que tinha me colocado naquela situação. Então eu pensava assim, Luciana, você tá aqui porque você quis nada. Eu fiquei, sei lá, quantas horas pensando isso e conseguindo nadar. Mas, como eu estava habituada a fazer a apneia, a segurar a respiração, eu conseguia ficar um tempo considerável embaixo d'água. Então, eu pegava ar, porque lá em cima eu engolia muita água, e eu ia por baixo. E aí, eu pegava ar e ia por baixo. E aí, quando eu me recuperava um pouco, eu nadava. E aí, eu avistei um bar. Você não tomava tanta pancada. Exato. Foi uma estratégia. Agora, em situações de estresse, sobrevive quem pensa. É nesse ponto que a respiração é benéfica. Porque você então você usa. Exato. A respiração, o treinamento respiratório pode salvar vidas na hora do estresse. Como salvou a minha. Sempre, né? O treinamento respiratório salva a vida sempre. Sempre. Então, assim, você consegue controlar a tua mente através da respiração. Esse é o recado, assim, que eu mais importante que eu quero deixar aqui, que o treinamento respiratório não é em vão. Talvez você não tenha teu corpo definido por um treino respiratório, sem ser a LPF que define. Mas um treinamento respiratório, esse 4x4, ele não vai perder gordura. Você não vai definir teu abdômen com ele, mas você vai deixar sua mente resiliente, que é muito mais importante que um shape. Sim. Meditação, por exemplo. No seu shape, né? Exato. Mas meditação é um treinamento respiratório também. Sim. Então você vê, eu como empresário, nesse período da Covid, foi um estresse terrível o Covid, porque pararam todas as atividades econômicas e tudo. Muito complicado. O que me salvou nesse período foi meditação. Eu acordava cedo para meditar. 6 horas da manhã, a gente acordava para meditar. Tinha horário para acordar para meditar. E isso que me tirou daquele estresse louco. Tanto é que a gente adquiriu esse hábito. Até hoje faço isso. Para dormir também, meditação. Nossos filhos dormem com meditação. Se põe uma meditação guiada lá no YouTube, eles ficam deitadinhos, ouvindo, relaxa e dorme. É a respiração, na verdade. Já faz a preparatório para o sono, né? Exatamente. Assim como para preparar o dia também. Você passar 10 minutos ali meditando, sem grandes elucubrações ali para meditar, só controlando a respiração e controlando e se concentrando. Muda o dia completamente. Muda completamente. Eu tenho certeza que essas 112 milhões de pessoas que estão acompanhando no YouTube amanhã vão respirar melhor. Pode crer. Com certeza. Tomara. Vão estar pensando. Se for uma que for respirar melhor, já está bom. Já valeu. E a gente tem que agradecer muito a disposição, a simpatia do Ari e da Aliciana de estar junto com a gente aqui. Eu que agradeço. O Thiago aqui, que aproveitou para ter uma aula de respiração e fez aí aquelas perguntas dúvidas, altamente importantes de quem também tem uma visão de quem está assistindo e uma visão de quem está participando. E parabéns pelo seu canal, vai trazer saúde para as pessoas, vai ter sucesso, vai ser muito bom. Cara. Saúde e informação. Demos um pontapé inicial. Vai ser bom. Vai crescer, está no comecinho, mas vai. Se o time é bom, o jogo é bom. Vai ser bom. Se vai ter público ou não vai. Aí não, vai. Porque saúde sempre interessa. Qualquer coisa eu dou água para as crianças. Saúde sempre interessa, é sempre bom. Maravilha, viu, Luciana? Obrigado por mais essa aula, sem contar todas as outras que você já me deu. Eu que agradeço. Que bom. Por todo esse conteúdo aí, para que o povo que é carente de informação de qualidade, tem muita porcaria por aí, e a gente precisa de ouvir de quem realmente sabe. Né? Então, hoje, a oportunidade que a gente teve foi essa, é uma oportunidade de ouro. Esse podcast com a Aliciana Rossi já está emendado um convite aqui para mais alguns. Opa, que bom. Porque o assunto é interessantíssimo, é importantíssimo, tá?
eu sou adepto de uma técnica que não é exatamente da medicina, uma técnica de saúde, são os biohackings, são os hackers da nossa saúde, são as coisas que a gente faz para potencializar a saúde. E aqui nessa conversa com a Aliciane hoje saíram pelo menos uns 6 biohackings para você poder usar o teu manual do seu corpo humano, aprender a apertar os botõezinhos certos e tal. Então essa oportunidade a gente vai ter que explorar mais. A gente já viu que tem coisas aqui. Eu falo, não posso perguntar, senão vai cortar, mas eu queria perguntar mais e mais, e a gente vai ter mais oportunidade. Estou à disposição. Espero que você aceite. Com certeza. Que o Ari venha também. Sem dúvida. E o Thiago também Sempre vai estar junto com a gente. Com certeza. Aqui, né, Maravilha. Obrigado, Luciano. Obrigado, doutor. Obrigado você. Foi ótimo, excelente. Obrigado, viu? Obrigado, valeu. Maria é meio parabéns. Tímido, assim, não, fica olhando, fico aprendendo aqui. Aqui com as considerações importantíssimas. Não é só a saúde, não é só o físico, mas é o desempenho do empresário, é o desempenho profissional, que também está envolvido na respiração. Com certeza. Então está marcado aí o próximo podcast, a gente acerta a data e hora depois. Perfeito. O cachê vai ser igualzinho esse, até dobra. Né? Maravilha, então. Obrigado, pessoal. Beijo. Valeu, pessoal. Valeu, boa noite para todos.